Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Bom, hoje para a nossa conversa, para a nossa reflexão, eu trouxe um livro de Allan Kardec que se chama Viagem Espírita em 1862. Alguém já leu esse livro aqui? Deixa eu ver. Vocês sabiam que Allan Kardec tinha esse livro? Não sabiam. Então, olha só, hoje eu estou com um desafio aqui, bastante audacioso. Porque o meu objetivo hoje, em primeiro lugar, é apresentar para vocês o conteúdo desse livro, né, que recebe esse nome, Viagem Espírita em 1862, e despertar em vocês o interesse da leitura por esse livro. Esse livro, pessoal, ele não é um livro difícil de ler, ele nem é um livro grande, ele é um opúsculo. Dá uma olhadinha. É muito agradável, tem um conteúdo muito rico. Eu falo assim, ó, ele é fininho e tem um letrão assim. Então, a gente, no instantinho, a gente lê e é muito interessante, a gente não quer largar, né? O segundo objetivo é apresentar, e esse livro ele traz muito isso, ajuda a gente a compreender algumas das dificuldades e problemas enfrentados pelo nosso codificador para a implantação da doutrina. Às vezes, quando a gente fala, Allan Kardec codificou a doutrina, a impressão que a gente tem é que foi tudo fácil. Afinal de contas, né, ele veio lá com a programação espiritual para trabalhar todo esse conhecimento que os espíritos nos trouxeram e iam disponibilizar. Parecia que foi fácil, e não foi. Ele teve muita dificuldade, muitos obstáculos que ele venceu, né? Foi ali lutando um a um, e esse livro deixa a gente ver bem isso. E o terceiro é mostrar para a gente um Allan Kardec espírita, que aprende, que vivencia a doutrina dos espíritos. Porque às vezes a gente acha que Allan Kardec já era espírita. Não. Não era. Ele foi tomando contato com aquele conhecimento trazido pelos espíritos e foi digerindo aquilo, foi aprendendo. Alguns dos conceitos ele nem pensava, né, daquela forma. Aos poucos ele foi aprendendo. E o mais importante, ele foi vivenciando. E esse livro permite a gente perceber, né, tudo isso. E eu gostaria de começar o nosso encontro com uma pergunta. Nós conhecemos Allan Kardec? Não estou dizendo da gente saber a biografia dele. Quando ele nasceu, onde ele nasceu, quem eram os pais, onde ele estudou, como ele se tornou. Não, estou falando mais. Estou falando da parte da pessoa Allan Kardec, do seu caráter. Como era o codificador? Será que a gente sabe? Eu trouxe algumas informações para a gente. E essas informações eu tirei de um livro que se chama Allan Kardec, o Codificador e o Educador. Deixa eu ver se eu consigo fazer mudar para a gente. Espera aí. Não mudou, né? Vamos ver. Opa, uma só. Aí. E olha que interessante, nesse livro que se chama Allan Kardec, o Codificador e o Educador, que é de Zeus Van Tuyl, ele traz algumas informações bem interessantes para a gente. Ele fala para a gente assim, olha, dos traços do caráter do codificador. Ele fala que Allan Kardec ele era uma pessoa muito polida, ele era uma pessoa que recebeu uma educação refinada, né? Ele era uma pessoa muito séria, mas ele não era uma pessoa ajuda, né? Uma pessoa que não gosta de estar com gente, muito pelo contrário, ele gostava de conversar, ele era um educador, gostava de tirar dúvidas, né? De esclarecer, as pessoas gostavam de estar perto dele. Ele era uma pessoa muito prudente, muito cautelosa, mas isso era importante como um traço para o trabalho que ele ia fazer, porque ele tinha que ser cuidadoso com aquelas informações,
né, com a codificação, a organização daquele material. Era uma característica importante. E ele seguia e pregava com rigidez os preceitos de retidão moral. Então, Kardec, ele era uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito correta. E nós percebemos, confirmamos os traços dessa personalidade de Kardec, numa colocação que ele faz na Revista Espírita de 1858, como é que ele vai se colocar diante de polêmicas, de pessoas com quem ele vai falar da doutrina ou vem conversar e são meio resistentes, né, às informações. Olha como ele fala, olha que interessante. Ele diz assim, olha, mas há polêmica e polêmica. Existe aquela ante a qual jamais recuaremos. É a discussão séria dos princípios que professamos. Todavia, mesmo nesse caso, faz-se preciso uma distinção. Se se trata apenas de ataques gerais, dirigidos contra a doutrina, sem outro fim que o de criticar e feitas por pessoas arraigadas em rejeitar tudo o quanto não compreendem, nada disso merecerá nossa atenção. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, ele está à disposição para tirar dúvida, para esclarecer. Você pensa dessa forma, eu penso dessa outra. A gente tenta ali se acertar. Agora, se a pessoa já tem uma opinião formada, nada do que disser vai alterar, para que brigar? Para que não é de convencimento, é de compartilhar informações e ideias. Não é um bom exemplo para a gente nos dias de hoje? Né? Não é de convencer, a gente tem que respeitar a ideia, a posição do outro, não é verdade? Então, é um dos traços, né, de Allan Kardec que a gente precisa. E aí, eu gostaria de ver com vocês assim, olha, quando a gente fala do livro Viagem Espírita em 1862, nesse ano nós já tínhamos 5 anos de Espiritismo. Vocês se lembram algum fato que já tinha acontecido nesses 5 anos importante de identificação? Quem me ajuda? Vou falar. Quem me ajuda? Vou ajudar vocês. Eu sei que vocês sabem. Quer ver? Ó? Botei aqui uma linha do tempo para a gente poder se localizar. E aí essa linha começa no ano de 1857. No ano de 1857, nós já tínhamos ali... Tiago. Alguém que tem um enter ali para mim, eu vou sinalizando. Nós tínhamos o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857. Nós tínhamos também, no ano de 1858, um enter para mim. Nós tínhamos, em 1º de janeiro, os fascículos da Revista Espírita, né, que começou a ser lançado em 1º de janeiro, do qual Kardec foi ali o seu editor, né? Todos os meses, até a desencarnação dele em março de 1869, Kardec foi responsável por essa revista. O que mais que a gente tinha? Nós tivemos também no ano de 1858, em abril, a fundação, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Kardec locou uma sala, né, lá no Palais Royal, onde ele colocou ali, né, usou uma sala para se reunir e dar continuidade às suas pesquisas com as pessoas que participavam, né, naquelas reuniões que Kardec realizava. Aí nós temos o ano de 1859. Um fato marcante desse ano foi o jornal Le Siècle em Paris, que vai trazer as primeiras notícias. A primeira vez que alguém fala alguma coisa num jornal sobre o espiritismo foi nesse jornal. Adivinha se falava bem? Não falava.
Ele fazia uma crítica ao espiritismo. E Kardec vai se pronunciar ali defendendo, justificando ali, né, as informações que as pessoas colocavam equivocadamente. Aí nós temos o ano de 1860. O ano de 1860 também aparece, agora não em Paris, mas na cidade de Lyon, no jornal Gazette de Lyon, uma reportagem, um artigo falando sobre o espiritismo. E nesse artigo, a pessoa que escreve, ela vai falar, ela vai fazer uma crítica às pessoas humildes da cidade de Lyon, que eram operários e letrados, dando a entender que eles eram espíritas e que eles eram pessoas ignorantes. Kardec vai em defesa dos operários de Lyon. E ele faz uma colocação tão bonita, porque ele fala à pessoa que escreveu esse artigo. Ele diz assim, que ele estava falando, censurando, criticando essas pessoas humildes, e ele estava se esquecendo que Jesus foi um operário. E olha quantas coisas, quantos ensinamentos ele trouxe. E aí nós chegamos no ano de 1861. Kardec lança o livro dos médiuns, né? O segundo livro que Kardec trabalhou. E o ano de 1861, ele também fica muito marcado por causa do Auto de Fé de Barcelona, que aconteceu em 9 de outubro. Olha, fez aniversário aí, né? Antes de ontem. E esse Auto de Fé é muito marcante, porque foram uns livros que Kardec enviou a um amigo dele em Barcelona, e na hora que os livros entraram, a pessoa ali, né, tinha que pegar um visto de entrada do bispo de Barcelona, e ele bloqueia a entrada dos livros. Mas ele não devolve para Kardec. Ele dá uma sentença de queima desses livros em praça pública. E esses livros são queimados. Mas esse ato tão retrógrado fez com que o espiritismo crescesse na Espanha. Então veja só, até algo que parecia assim que não seria bom, né, surtiu um bom efeito. E aí a gente chega no ano de 1862 e Kardec vai lançar esse livro, né, que é o Viagem Espírita. No nosso país, né, no Brasil, esse livro ele chega no ano de 1968. Quem faz a primeira tradução desse livro é o Wallace Leal Rodrigues, um grande trabalhador da doutrina da região ali de Matão. E ele fala que ele faz a tradução desse livro porque em 1969 iria comemorar 100 anos da desencarnação de Allan Kardec. E aí ele vai presentear, né, os brasileiros com um livro inédito, traduzindo essa obra muito importante. Quando nós abrimos essa obra, nós vemos que ele está dividido em 7 partes. Ele tem um prefácio maravilhoso, feito pelo Wallace. Eu falo para as pessoas assim, se você não quiser ler o livro, se você for resistente e não quiser ler esses relatos de Kardec, pelo menos leia a introdução feita pelo Wallace, que eu vou comentar um pouquinho aqui para vocês. Porque ele contextualiza a época, lhe dá uma visão muito boa de como estava, o que estava acontecendo ali naquela época. É maravilhosa. E depois dessa introdução do Wallace, Kardec ele escreve um capítulo que ele chamou de Impressões Gerais. Ele vai fazer toda uma estatística e fazer uma prestação de contas do que foi essa viagem. Depois ele vai registrar 3 diálogos, 3 discursos que ele fez na cidade de Lyon e na cidade de Bordeaux. O discurso que ele chamou de discurso 1, discurso 2 e discurso 3. Depois ele vai colocar um regulamento para aquelas pessoas que querem implantar sociedades espíritas, uma casa espírita. Kardec dá uma orientação de como deve ser feito isso dentro dos princípios da doutrina espírita. E por último, ele coloca uma relação de 10 perguntas. As 10 perguntas que mais foram feitas
para ele durante essas viagens e as respostas dadas por ele. É maravilhosa as respostas de Kardec, vale a pena ler. Eu falo assim, a gente lê as perguntas e fala, meu Deus, essa pergunta não é de 1862, é de 2018, né? Porque são coisas que ainda hoje a gente tem dúvida. Então, olha só, deixa eu falar um pouquinho para vocês desse prefácio, só para vocês terem uma ideia de como que o Wallace faz a apresentação desse livro. Ele começa contextualizando e ele diz assim, olha, que quando Kardec vai começar a fazer essas viagens, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, eles já tinham se constituído em êxito de venda nas livrarias. Mas Allan Kardec, ele era um educador, um pedagogo. Então, ele não estava preocupado de vender os livros. Kardec, a preocupação dele era com a educação formal e a educação do espírito, né? Do ser imortal. Então, Kardec, com todo esse trabalho de escrever, na verdade, o que ele buscava era livrar o homem e as instituições de um sentimento que ele dizia que é o grande mal da humanidade, que é o egoísmo. E colocar no lugar desse egoísmo o quê? A caridade. Porque ele fala que a caridade é a solução para todos os problemas humanos aqui. E aí, o Wallace, ele faz uma colocação muito interessante, porque ele diz que Allan Kardec, ele fez diferente de Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso, primeiro ele viaja, e depois ele vem e escreve suas cartas. Allan Kardec não. Allan Kardec escreve. Depois ele vai fazer as viagens. Depois ele vai verificar como é que está o movimento. E aí, o Wallace, ele faz uma colocação muito interessante, porque ele diz que as viagens de Allan Kardec não começam exatamente no ano de 1862. Ela começa 2 anos antes, no ano de 1860. Porque ele fala que no ano de 1860, até aquele momento, Kardec, ele não tinha feito muitas viagens. As viagens dele eram muito restritas. Ele não tinha tempo. Se ele fez alguma viagem, não passaram de meia dúzia, né, de lugares que ele visitou. Mas, no ano de 1860, mais ou menos no mês de agosto, ele recebe um convite de um amigo dele da cidade de Lyon, o senhor Guillaume. E esse senhor é que vai motivar a primeira viagem de propaganda do Espiritismo de Kardec no ano de 1860. Eles combinam isso em agosto e em setembro Kardec vai para lá. E aí, em outono de 1860, Kardec ele parte sozinho, com destino à cidade de Lyon. Era a época que ele tirava uns dias de férias da sociedade parisiense. E ele foi para a cidade de Lyon. Quando eu falo Lyon, Kardec, vocês lembram alguma coisa? Essa cidade lembra alguma coisa da história da vida de Kardec? Sim ou não? Sim. Kardec nasceu nessa cidade, né? Na verdade. E aí Kardec parte para lá. Sabe como que Kardec vai para lá? Ele vai de trem. Vai de trem, mas não pensa que é trem-bala, não. É um trem a uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Lá vai Kardec. E aí ele chega à cidade de Lyon. E quando ele chega a essa cidade, fazem 40 anos que ele não vai para lá. Porque Kardec nasceu em Lyon e depois ele vai estudar em Yverdon, lá na Suíça com Pestalozzi. Ele tinha 10 anos. Termina os estudos, vai para Paris, começa a se envolver com as escolas, com o trabalho, com a pesquisa. Ele nunca mais voltou. Está voltando agora. Quando ele chega lá, a casa que ele morava nem existe mais.
E no dia 19 de setembro de 1860, Kardec é recebido no Centro Espírita de Brotteaux, uma localidade que eu deixei até separadinho para vocês verem ali, ó, ao norte da cidade de Lyon. E esse centro, pessoal, ele era dirigido pelo senhor e pela senhora de Joux. O senhor de Joux, ele era um operário, ele era um chefe de oficina. E aí, Kardec, que era uma pessoa muito importante, o presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um pesquisador, um pedagogo, né? Uma pessoa assim que tinha contato com a aristocracia ali parisiense. Numa época onde as diferenças sociais elas eram muito acentuadas, né? As pessoas se desfaziam das pessoas mais humildes. Kardec, ele vai chegar e vai chamar o senhor de Joux, né, de irmão, vai apertar a mão, né, ali daquele senhor, daquele representante do Centro Espírita de Brotteaux, ali na cidade de Lyon, né? O Wallace fala assim, olha, ali provavelmente aconteceu o primeiro encontro de dirigentes espíritas da história, né, do espiritismo. E aí ele faz a palestra, volta para Lyon, para Paris, e chega o ano de 1861. E ele tem a oportunidade de retornar a Lyon para uma outra palestra, no mesmo período que ele foi, né, do ano anterior, que é setembro também, só que agora é de 1861. Quem motiva essa viagem, de novo, é os amigos dele ali, lioneses, né? E quando ele vai, ele verifica que os grupos se multiplicaram, eles cresceram. Agora existe um grande número de reuniões familiares. Não são centros espíritas, são agrupamentos, né, que ficam ali nas casas. E ele não fica só em Brotteaux, mas ele vai também em grupos em Perrache, em Saint-Just, em Croix-Rousse e outros locais. Ele vê que multiplicou. Mas aí chega o ano de 1862, um outono. E agora Kardec não recebe só o convite dos dois amigos de Lyon. Agora ele recebe um convite assinado com 500 assinaturas, pedindo para que ele voltasse para Lyon. E é isso que vai promover a sua terceira viagem. Agora Kardec não fica 1 ou 2 dias, ele vai passar 7 semanas do ano de 1862, num outono que tem chuva, tem frio, tem neve, e o codificador, que agora está com 59 anos, vai fazer uma nova viagem aí pela província francesa. A gente fala, nossa, mas ele só tinha 59 anos. Mas naquela época, 59 anos, Kardec era um senhorzinho. Podia escolher ficar quietinho no inverno, com frio, quietinho em casa. Não, lá vai ele para essa viagem de 7 semanas. Antes de sair, tem que fazer uma explicação para o povo. Porque, gente, o povo fala. O povo fala o que é e o povo fala o que não é. E já estavam comentando que Allan Kardec estava usando o dinheiro da sociedade parisiense para fazer as viagens. Kardec fala, não dá para usar, porque o dinheiro que a sociedade tinha é tão pouquinho, que se ele pegasse e não pagar as despesas lá da sociedade, é igual a casa espírita. Tudo com dificuldade, né? Daquela época também era. Aí Kardec vai esclarecer. Então ele vai dizer que os gastos das viagens que ele faz para essas relações aí, em favor do espiritismo, eram cobertos por recursos pessoais e das economias de Kardec. Ele não usava, né, nenhum outro recurso, até porque não tinha. E ele vai fazer as viagens. Então, tudo isso que eu falei para vocês é uma pinceladinha do prefácio feito pelo Wallace. Aí Kardec vai escrever o primeiro capítulo, que ele vai chamar de Impressões Gerais.
E aqui ele vai dar toda uma visão do que deu dessa viagem. Então ele vai dizer assim, em primeiro lugar, ele faz uma retrospectiva. Ele diz que a primeira viagem que ele fez foi em 1860, que ele foi para Lyon apenas e algumas cidades do trajeto. Mas que em 1861 ele acrescentou, ele vai sair de Paris, aqui, vem para Lyon e acrescenta Bordeaux. Mas que em 1862 ele visitou mais de 20 cidades, ele assistiu mais de 50 reuniões, foram 7 semanas, ele viajou 693 léguas, ele fez de percurso, que corresponde a 4.158 quilômetros. É como se a gente saísse lá do Rio Grande do Norte e fosse até o Rio Grande do Sul, né? Mais ou menos para a gente ter uma ideia de percurso. E aí ele vai falar como que ele fez, as cidades que ele visitou, né? As 21 cidades. Então ele vai sair daqui, ó, de Paris e vem andando em sentido horário, aqui, ó, vem até o sul, vem, até voltar para Paris. Essas foram as viagens que ele fez. E aí ele começa a dizer o que foi que ele percebeu. Então ele fala assim, ó, em 1860, ele diz, os adeptos que ele percebeu em Lyon não eram centenas. Em 1861, ele diz que já era de 5 a 6 mil. Mas que em 1862, ele diz, é impossível saber o número. E que ele estimava entre 25 a 30 mil. Ele diz, só em Bordeaux, em 1861, não chegava a 1.000 adeptos. E que agora, em 62, o número foi decuplicado, quer dizer, 10 vezes mais. Já eram cerca de 10 mil adeptos na cidade de Lyon. E ele começa a dar o resultado. Então ele diz assim, ó, primeiro, o que ele percebeu? A quantidade de localidades que aderiram ao espiritismo graças às pregações que lhe eram contrárias. Sim, muitas daquelas pessoas ligadas à religião, quando se referiam ao espiritismo, falavam que eram coisas do mal, que eram coisas do demônio, né? Só que agora nós vivemos numa época da França que a gente chama de iluminismo. Vocês lembram disso? Que a gente estuda lá nas aulas de história, né? É um momento que a França, principalmente, vive, onde as pessoas saem daquele período de trevas, da Inquisição, né, daquelas imposições que eram feitas, e vão usar do raciocínio, da análise, da verificação. Depois de todo aquele período, aquelas pessoas, elas não querem outras pessoas falando para elas como elas devem pensar, o que elas têm que fazer. Não, elas querem analisar, elas querem tomar a decisão. E esse jeito de proibir a leitura ou falar mal do espiritismo, muitas vezes inspiraram nas pessoas o desejo de investigar. E aí Kardec cita um exemplo de um departamento da França, onde um pregador falava que o espiritismo era culto de Satã. E que isso despertou na população o interesse de saber mais. As pessoas adquiriram os livros, começaram a ler e organizaram ali um centro espírita. Aí Kardec diz que esse fato aí comprovava um anúncio feito pelos espíritos que dizia: nossos próprios adversários, sem o quererem, serviriam a nossa causa, né? Eram propaganda do espiritismo. Outro item importante que ele detectou, a seriedade com que se considerava a doutrina. Veja, nós estamos no ano de 1862, o início ali da doutrina. E aí Kardec disse que ele percebeu nos agrupamentos que ele visitou, que em todo lugar o lado filosófico, moral, instrutivo é que as pessoas buscavam com avidez. As pessoas não estavam mais interessadas nos fenômenos ali,
né, de como eram ali dos salões de Paris, das mesas girantes. Não, agora já estavam procurando essa parte moral. Aquelas perguntas fúteis de curiosidade eram descartadas. Muitos daqueles agrupamentos seguiam e defendiam o que eram colocado pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e o que estava em O Livro dos Espíritos. E que ele viu também muitos médiuns que se multiplicaram e que faziam parte de grupos, né, instituídos, ou sem grupos, mas que havia um aumento. E muitos desses médiuns, Kardec diziam, eram escreventes. O que é médium escrevente mesmo, gente? De psicografia, né? Assim que a gente diz hoje. E moralistas. E aí a gente vê Kardec lá no livro dos médiuns dizendo que os médiuns moralistas são aqueles que vão intermediar mensagens de profundo conhecimento filosófico e de grande teor moral. Olha o que Kardec está detectando, né? Verificando. Ele disse também que Lyon, ele percebeu, olha, Lyon, lembra lá que eu falei lá do Gazette de Lyon, né? A pessoa censurando as pessoas, os espíritas de lá? Muitos médios desenhadores notáveis, que nunca aprenderam a desenhar e a pintar, mas faziam obras magníficas, comprovando que não eram eles, por isso que eram pessoas muito simples, que era uma ação da espiritualidade, né? Comprovando aí essa realidade espiritual. Muitos médiuns iletrados que psicografavam sem saber escrever e traziam mensagens maravilhosas. Uma diminuição dos médiuns de efeitos físicos e aumento nos médiuns de comunicação inteligente. Às vezes a gente acha que isso aqui é do nosso tempo, né? Efeitos físicos não tem mais, mas olha, em 1862, Kardec fazendo essa colocação. Outro ponto muito importante, ele fala do progresso da ciência espírita. E ele disse assim, olha, que ele percebeu que esse aumento, ele era maior em grupos onde reinavam a fé, os sentimentos mais puros e o mais absoluto desinteresse moral. Veja, não eram em grupos onde tinham grande conhecimento acadêmico. Não, era a parte moral, né, onde ela se desenvolveu mais. Um aumento de adeptos que nada viram e que eram fervorosos. E aí ele vai comentar que muitas pessoas, né, acabaram se tornando espíritas porque leram as obras e compreenderam aquele conteúdo. Não é porque tinha médium ali no agrupamento. Ele cita o caso da cidade de Sete, que as pessoas estudavam a doutrina, não tinha nenhum médium no agrupamento, né? E as pessoas estavam ali, fervorosa, estudando. E aí diz que uma pessoa chegou para ele e falou assim, mas esse fato das pessoas se interessarem pela doutrina e nem ter o fenômeno mediúnico, isso é bom ou isso é ruim? Ele falou, não é nem uma coisa nem a outra. Isso é um indício da facilidade que a doutrina tem das pessoas compreenderem, né? Olha aí que legal. O outro que ele vai comentar são os adeptos que adotam o espiritismo após o estudo e a compreensão, né? Porque são atraídos pela parte filosófica da doutrina. As manifestações são acessórios, elas não fazem questão. Outro ponto muito interessante que Kardec constatou, que eram os espíritas de coração. Ele fala que ali naquelas viagens, ele entrou em contato com pessoas que deram depoimentos para eles das transformações que a doutrina promoveu nessas pessoas depois que tomaram conhecimento do espiritismo. Ele disse que eram exemplos admiráveis de zelo, abnegação, devotamento, demonstrações de caridade que Kardec chamou de os mais belos traços do espiritismo. E ele faz uma colocação que eu achei tão bonita, porque ele fala que quando a pessoa ela interioriza aquele conhecimento do espiritismo, a sua fisionomia reflete
franqueza e cordialidade, né? A transformação começa por dentro, mas ela acaba, né, irradiando para o exterior. Outra coisa também que ele fala, das crianças educadas nos princípios espíritas. Olha só, às vezes a gente acha que educação espírita infantil é dos nossos dias. Não é, não. Em 1862, Kardec já dá um alerta da importância da doutrina chegar à infância. Ele disse que essas crianças criadas nesses princípios desenvolvem raciocínio precoce que as torna mais fácil de educar. Se vale para aquele tempo, né, pessoal? Vale para o nosso também, né? É um belo ponto de atenção para a gente. Ele disse que ele tomou contato com muitos casos de obsessão, mas que nesse livro ele não ia tratar desse assunto, não. Que ele escreveu um artigo e que ele ia publicar na Revista Espírita. E realmente ele faz e publica na Revista Espírita de dezembro de 1862. E ele vai falar também, aqui, por último, das publicações dos adversários, porque na época muitas brochuras saíram criticando o espiritismo, seus adeptos, né, e foram divulgadas. E aí Kardec fala que nesse momento, nas cidades, nos agrupamentos que ele visitou, já não se fala mais, né, dessas brochuras. E ele disse que em vários discursos aos espíritas que ele falou, muitos deles, né, em vários desses discursos, as pessoas aplaudiram favoravelmente a moderação de Kardec. Lembra do há polêmicas e polêmicas? Olha o que Kardec registra. Diz que as pessoas, né, os espíritas diziam para ele, o seu silêncio ante os ataques serviu para engrandecer-vos aos olhos dos vossos numerosos discípulos. Então, quando Kardec termina esse primeiro capítulo, ele fala assim, olha, que essa viagem que ele fez, ela tinha duplo objetivo. Primeiro, dar instruções onde essas fossem necessárias, mas ao mesmo tempo servir de instrução para Kardec. Que ele, na verdade, ele queria ver com os próprios olhos para julgar o estado real da doutrina. Ele diz, sondar as opiniões e apreciar os efeitos das oposições e da crítica. Conhecer o conhecimento, conhecer o julgamento de certas obras. Apertar as mãos dos amigos espíritas, que ele só conhecia por carta e que nessa viagem ele teve a oportunidade de conhecer. E ele encerra dizendo que ela foi muito satisfatória e, sobretudo, instrutiva pelas observações que ele recolheu. O que vocês acharam dessa primeira parte? Vocês gostaram? Dá para ter uma boa ideia do movimento, não dá mesmo? Então, depois disso, Kardec ele vai colocar 3 discursos que ele fez. O primeiro discurso, que ele chamou de discurso 1, Kardec ele vai trabalhar os diferentes tipos de espíritas e de adversários. O segundo, ele vai falar do aumento dos adeptos e por que o espiritismo encanta. Gente, em 1862 esse homem está. E o terceiro discurso, Kardec vai falar da caridade, porque ele diz, a caridade é o caminho para o progresso moral. Eu vou dar umas pinceladinhas rápidas, tá bom? Só para vocês terem uma ideia e convencer vocês que é importante ler esse livro. Então, nesse discurso 1, ele vai dizer o seguinte, ele começa, é muito lindo esse discurso. Ele começa dizendo assim, olha, que ele quer aproveitar o tempo para conversar com aquelas pessoas. Pessoal, quando ele fala conversar, nesse discurso de Lyon e Bordeaux que ele fez, tinha mais ou menos umas 600 pessoas. Não era um grupinho assim pequenininho, não. Ele fala até que ele ia se adiantar, assim, demorar um pouco no tema. Mas ele não ia se ater às questões práticas, porque ele achava que essa parte mais prática, do conhecimento ali da doutrina, que o pessoal estava preparado, que eles estavam bem. Mas que ele queria abordar um outro aspecto. Ele chamou de as consequências das atitudes.
Ele disse que ele queria aproveitar o momento para explicar a causa de certos antagonismos que ele disse que ele se deparava, não sem espanto, em nosso caminho, né? No caminho de Kardec. Então, o que ele vai falar aqui? Ele vai falar assim, olha, que apesar de todo o conhecimento que a doutrina espírita ela traz, Kardec, ele se percebia diante de muitos adversários. Não assim da pessoa, mas do espiritismo, e que acabavam também, né, sobrando para ele, também acabava refletindo nele. E ele dizia que o mais espantoso que ele achava não era o fato dele ter adversários, é que muitos desses adversários estavam entre os adeptos do espiritismo. E ele falava que era isso que ele queria esclarecer. E aí ele começa fazendo uma pergunta muito interessante, porque ele diz assim, olha, no estado atual da Terra, qual o homem que não tem inimigos? Ele pergunta. Aí ele responde, bastaria para não tê-los praticar o bem? Ele responde, não. E aí ele vai justificar, ele diz, se o Cristo, que era a bondade, serviu de alvo a toda a maldade, como se espantar com o fato de o mesmo suceder àqueles que valem 100 vezes menos? Então, olha, né, não era fácil. Aí ele vai desenvolver o tema, justificar, e aí ele vai falar para a gente assim, que ele percebe que existem 3 categorias de espíritas. E ele começa a elencar e explicar. O primeiro, ele diz, são os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que deles não deduzem qualquer consequência moral. O que ele está querendo dizer? A pessoa está preocupada com o fenômeno, com a manifestação. Olha lá, o espírito se manifestou. Se ela não está entendendo. Ele não está entendendo por quê? Por que o espírito se manifesta? Seja ele um espírito que traz uma mensagem importante, um ensinamento, ou seja ele um espírito sofredor. Por que acontece essa manifestação? O que isso ajuda a gente? Ajuda. Não é para a gente só entender o fenômeno, é para a gente aprender com o exemplo. Se o espírito é sofredor e explica para a gente por que ele está sofrendo, e eu analiso e vejo que eu estou indo para o caminho, o que eu tenho que fazer? Tenho que mudar a minha postura. Eu tenho que mudar, porque eu estou vendo onde que aquilo vai dar. Já estou vendo, ele está falando, eu preciso passar pela mesma experiência. Se o espírito superior se manifesta e traz um ensinamento, não é só para eu falar, nossa, olha que bonito, o espírito se manifestou. Não, é para entender aquilo, refletir sobre aquilo, interiorizar aquele conhecimento, tá certo? Então, mas tem aqueles que não conseguem ter essa visão, ficam só no fenômeno. Aí ele falou do segundo caso, que são aqueles que percebem o alcance moral do ensino da doutrina, mas aplicam aos outros e não a si mesmos. Gente, tá assim de gente que faz isso. Adora a doutrina, compreendeu tudo da doutrina, mas acha que aqueles conceitos é o outro que tem que fazer, não é para ele. A doutrina ensina a ser caridoso, mas eu quero que ele seja caridoso. A doutrina ensina que precisa perdoar, eu quero que ele perdoe, mas eu não. Então não compreendeu o espiritismo, porque tudo que a doutrina traz não é para ele, é para mim, para ser aplicado em mim, né? Para me tornar melhor. Aí Kardec vai falar do terceiro tipo, que ele chama, que ele diz, são os que aceitam pessoalmente as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam para a sua moral. E compreendem
o espiritismo. E é a esses que Kardec chama de espíritas praticantes, ele diz. Ou ele chama de verdadeiros. E ele fala que esses espíritas praticantes ou espíritas verdadeiros, eles têm toda uma postura. E ele dá eu trouxe um exemplo do que ele fala, que eu achei muito. Ele diz assim, olha, quem compreendeu a doutrina, ele diz que o espírita, ele pode ter inimigos, mas que o espírita não é inimigo de ninguém, porque ele não deseja o mal a ninguém e com mais forte razão não procura fazer o mal a quem quer que seja. Que bonito que Kardec, o alinhamento da doutrina com os ensinos. É isso que a doutrina, é isso que ela reforça para nós. E aí ele vai falar para a gente da causa desse antagonismo, ele chama a causa de certas animosidades de algumas pessoas, às vezes até dentro, ali, né, entre os adeptos do espiritismo. O primeiro, ele fala que essa animosidade, ela vem porque é que, quando a doutrina, ele é muito cuidadoso. Ele não pode ter comércio com as faculdades. Não pode, né, comercializar com as faculdades mediúnicas, né, essa especulação, ele vai falar. Ganhar dinheiro com a faculdade. E na época tinha. E Kardec já falou que presta isso. E ele era firme, né, no que era, no como deveria proceder. E ele dá outros exemplos para que as pessoas ficassem assim, né, com essa restrição com ele. Então ele fala que como um dirigente ali, né, da sociedade parisiense, assim como ele para dirigentes também de outros agrupamentos, esses dirigentes, eles têm a responsabilidade da orientação. Se as pessoas não estão fazendo as coisas, né, do jeito que a doutrina pede, né, ou orienta, é preciso que essas pessoas orientem essas pessoas. E Kardec orientava. Né? Se não estava agindo adequadamente, ele orientava. Então, quando ele coloca algumas coisas, né, então ele fala assim, olha, de alguns médiuns, é lógico que isso, gente, graças a Deus, só acontecia em 1862, no ano, nesses, né, nos anos atuais. Não acontece, mas não vale a pena a gente ver. Então ele fala assim, olha, por exemplo, os médiuns que querem um lugar especial, destinado para eles. Sabe uma posição de destaque? Afinal de contas, né? Se é um médium ali. Kardec tinha que orientar. Então, isso causava ali um desgaste com as pessoas. Aquelas pessoas que se recusavam à ordem de leitura das comunicações e a cujo tema não lhes parece oportuno. Então, sabe como acontece nas nossas reuniões mediúnicas, depois que termina, que tem ali as mensagens, às vezes psicografadas? Não é feita uma leitura? Né? Não é? E um comentário para a gente tirar o aprendizado? Kardec também fazia isso. E aí? Tinha médium que não, eu que tenho que ler primeiro. Eu que tenho. Imagina, é do meu, não, o espírito lá. Não. E Kardec dizia, não, tem aqui privilégio. Todo mundo igual. Só que quando a mensagem era dele, ele queria que todo mundo prestasse atenção. Mas quando era do outro, ele não prestava atenção. Né? O outro, querem se considerar médiuns titulares de um grupo e julgam seus espíritos guias infalíveis. Então, Kardec orientava essas pessoas. Só que quando Kardec ia fazer a orientação, essas pessoas se melindravam. Elas tinham a sua susceptibilidade, assim, ficava muito excessiva. Então, quando Kardec ia orientar, eles diziam para Kardec, isso que você está me dizendo é imperdoável. E aí Kardec faz uma colocação que eu acho tão linda, gente, que ele diz assim, concebei esta palavra nos lábios de pessoas que se dizem espíritas, eis aqui uma palavra que deveria ser riscada.
do vocabulário espírita. Quem aprende doutrina precisa coração, eu falo, molinho. Não pode ter um coração endurecido. A gente não pode dizer para as pessoas, eu nunca vou perdoar. Isso está em desacordo com o ensinamento de Jesus. Não é só com o ensinamento da doutrina. É muito importante a gente, aos poucos, ir refletindo e ter um coração mais generoso, mais bondoso. Porque não é só as pessoas que erram, a gente também erra. E a gente, quando erra e reconhece, sabe que errou, a gente quer que as pessoas nos perdoem. Então, a gente precisa ter essa postura também. Então, esse é um exemplo desse discurso 1 de Kardec. Olha quanta coisa que ele falou. E eu não falei, gente, nem um olhinho de mosquito aqui do que tem no capítulo, né? Nesse capítulo. Depois, ele vai fazer essa abordagem. Por que o Espiritismo vai fazer toda uma amarração para explicar esses princípios da doutrina, da beleza da nossa doutrina? E ele vai falar que a nossa doutrina agrada, primeiro, porque ela fala de um futuro sob o aspecto que a razão pode admitir. Quer dizer, não é um céu e um inferno como as pessoas não acreditavam. Não, é um plano que a gente compreende, onde a gente vê aqui o espírito, a vida no plano espiritual, o aprendizado, o progresso, o retorno, né? Com clareza. Ele fala também que a doutrina encanta, porque há felicidade em saber que os nossos entes que retornaram ao plano espiritual não morreram, estão vivos. E a gente pode estar em contato com eles e eles conosco. E isso traz felicidade. E ele fala também que todas essas orientações que os espíritos trazem, que a doutrina nos esclarece, eles vêm com o objetivo de nos tornar pessoas melhores. Então, a doutrina fala desse lado espiritual, ao contrário do que muitas pessoas acreditavam do materialismo. E aí ele fala assim, o que é materialismo? Um consolo para as misérias. Então, a doutrina, com toda essa visão espiritual, ela que vai trabalhar a questão da... Vocês convidassem Kardec para vir fazer uma palestra numa quinta-feira, sabe que tema que ele ia trabalhar aqui? A caridade. Kardec adorava falar sobre esse tema. E numa parte desse capítulo, onde ele vai trabalhar, ele fala das vantagens da gente formar uma sociedade baseada na caridade. Ele diz assim, olha, substituir o egoísmo pela caridade e tudo se... Ódios e ciúmes se irão por falta de combustível. Os homens viverão em paz, ajudando-se mutuamente, ao invés de se dilacerarem. As instituições sociais serão fundadas sobre o princípio da solidariedade e da reciprocidade. O forte protegerá o fraco, em vez de o explorar. Pessoal, olha, né, o ensinamento de respeito, de tolerância, que Kardec está dizendo em 1862. E que hoje nós estamos vendo no nosso dia como falta, né, de não se compreender ali a posição das pessoas, né, de ficar brigando, desfazendo, agredindo, né, que não é assim que a gente resolve as situações, né. E depois, terminando o livro, Kardec vai registrar 10 perguntas. 10 perguntas que foram instruções particulares que ele deu para as questões que mais as pessoas fizeram.
Deus, não é de 1862, é de hoje. E aí vocês de Kardec, vocês ficam assim encantados com a inteligência, com a lucidez de Kardec, né? Vale a pena. Gostaria de falar de todas elas, mas o tempo não vai nos permitir. Mas cada uma delas daria uma palestra, assim, para a gente conversar de tão rica que elas são. E por último, Kardec, ele coloca projeto de regulamento, uma proposta, né, de um regulamento para as pessoas que querem fundar sociedades espíritas, que ele também colocou no Livro dos Médiuns, a gente sabe que está lá. E nesse regulamento aí, Kardec fala que o objetivo é manter a unidade de princípios e de ação. Aqui, o que é feito à sociedade, quem são os sócios, os deveres e as responsabilidades, como que tem que funcionar uma reunião mediúnica, como que tem que ser os estudos, que o estudo tem que ter a criança, tem que chegar na criança, os jovens, as mulheres, que é para participar dos estudos, da reunião mediúnica. Ele vai falar que não é para ter reunião aberta ao público, está escrito lá nesse regulamento, né? Ele tem uma parte nesse regulamento que eu achei maravilhosa, porque em toda instituição, seja espírita ou não, sempre às vezes acontece uma desavença e há grupos que se separam, formam um grupo ali, outro, e daí um vai embora, que ele chama das dissidências de... Também acontece na casa. E aí ele escreve assim, pessoal. Quando isso acontecer, em caso de dissidência, aquele que crer estar com a razão deverá prová-lo por um espírito de maior caridade e maior benevolência. O lado errado será, evidentemente, aquele que denegrir o outro e atirar-lhe pedra. Olha, é o respeito, gente, as ideias diferentes, né? É muito importante essas orientações. Tudo isso que eu trouxe para é uma pincelada muito pequenina de todo o conteúdo valioso que tem para a gente. E aí, com a pinceladinha aqui, né? E aí eu gostaria de concluir usando as palavras do Wallace, naquela introdução, naquela contextualização que ele faz. Porque quando ele termina o prefácio, tão linda, porque ele fala, olha, e esse livro, Viagem Espírita em 1862, ele é uma obra em que o homem, Allan Kardec, se nos revela com a sua consciência histórica e permite que o vejamos bem próximo de nós, o ser que já realizou o que nós intentamos, que é a reforma interior. Então ele fala, e é verdade, que esse livro, a gente consegue ver Allan Kardec fazendo o que ele chamou dessa mágica interação. A criatura vivendo no espiritismo e o espiritismo vivendo na criatura. Então a gente vê um Kardec se modificando, se transformando dia a dia com todas aquelas experiências que ele está vivenciando. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Primeiro, a indicação da leitura dessa obra, que às vezes fica esquecida ali, né, no movimento, e que ela é tão valiosa para todos os adeptos e para todos os trabalhadores espíritas. Para mostrar, a gente vivenciar aquilo que a gente aprende no espiritismo. A gente está... Aquilo nos encanta de uma forma, mas a gente às vezes entra no espiritismo,
o Espiritismo não entra na gente. O Espiritismo, ele tem todas aquelas informações para que a gente se aproprie daquilo e vá pouco a pouco se melhorando. Então é essa a mensagem que eu gostaria de deixar, é essa a reflexão, né? Que a gente sim participe, estude bastante, compreenda, mas que a gente traga esse conhecimento da doutrina para a nossa vida, tá certo? Para que a gente realmente aproveite essa nossa resistência, tornemos pessoas melhores. Que Jesus hoje e sempre. Então nós vamos encerrar o nosso encontro, agradecendo ao Mestre Jesus por ter estado conosco, nesse clima de paz, nesse clima de harmonia. E eu gostaria de utilizar as palavras de Emmanuel numa orientação que nos diz assim: eleve o pensamento a Deus, confie em Deus, porque Deus não nos desampara. Ele toma para si as nossas aflições, as nossas lágrimas, para com ela alimentar a luz da esperança. Porque é com a luz da esperança dos aparentes que Deus ilumina o caminho dos vencedores, que estão servindo e agindo na de um Jesus, o Mestre amado, nos abençoe, hoje